dizer nas congregações que é uma manhã de festa, o dia de Santa Ceia para nós é uma festa muito boa, imensa aos nossos corações. Vamos louvar o Senhor com o 350. Toda a igreja louvando a Deus com toda a força, com alegria nesta manhã, porque é manhã de vitória para mim e para você. Mais um mês vencemos, mais um mês estamos aqui para ceiar, para recordar o que o Senhor fez por nós. É um prazer muito grande, é um privilégio muito grande de Deus para nós. Amém? Todos com alegria louvando ao Senhor, que é digno de louvor e adoração. 350. Tem escolhido a história da dor à cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, maior a luz, andando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, com grande amor nos salvador, morrendo na cruz por mim. Eis o livro que Cristo não se deixou, no reino em gratidão, mas ao Pai o perdão e nação ligou, ao povo pecador. Jesus padeceu na cruz por mim, Jesus padeceu na cruz, com grande amor nos salvador, morrendo na cruz por mim. Escolhido que Cristo salvou por fim, na cruz do malfeitor, que sofrendo na cruz encontrou de mim, ó reina de Senhor. Aleluia. Jesus padeceu na cruz por mim, Jesus padeceu na cruz, com grande amor nos salvador, morrendo na cruz por mim. Escolhido que Cristo escapou na cruz, esforço majestade. Foi por mim, foi contigo e morreu Jesus, aceita Cristo já. Aleluia. Jesus padeceu na cruz por mim, Jesus padeceu na cruz, com grande amor nos salvador, morrendo na cruz por mim. Aleluia. Jesus morreu na cruz por mim, por você, e por isso nesta manhã estamos alegres, porque a graça dele nos alcançou. Jesus nos escolheu e por isso estamos aqui nesta manhã com alegria, memorizar essa Santa Ceia, o que o Senhor fez por nós, se entregou voluntariamente. Jesus não morreu na cruz porque ele era fraco, não. Ele se entregou por amor a mim e a você. Se Jesus não morre naquela cruz, aonde estaria nós nesse momento? Vagando, angustiados, sem saber do futuro. Por isso, o crente é o povo mais feliz da terra, porque nós sabemos o nosso destino, e o nosso destino é o céu.
Nós estamos servindo a Deus, andando com Deus, louvando a Deus, porque nós temos um foco, nós temos um destino a chegar, que é a Nova Jerusalém, ao lado de Deus Pai. Vamos louvar o Senhor com o hino 456. Toda a igreja adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. 456. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Aleluia. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou com seu sangue derramado para Deus me consagrou. porque Jesus perdoou todos os nossos pecados e
dias, tomou sobre si as nossas dores e enfermidades e pregou naquela cruz, e por isso somos livres para a glória de Deus Pai. O presbítero Isaac vai estar lendo a palavra e depois fazendo a oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23, versículo 33 a seguir, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E tem por título a crucificação. Aleluia. Foi por causa da crucificação de Cristo que hoje nós estamos aqui adorando, exaltando e bendizendo o nome dele. É por causa da crucificação que nós estamos aqui nesta manhã comungando com Cristo. Aleluia. Amém? Lucas 23, versículo 33, que diz: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, dizia: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, entramos mais uma vez em Tua presença e oração, para Te agradecer, meu Deus, por esta grande oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concede de estar nesta manhã, podendo, meu Deus, adorar e exaltar o Teu santo nome, Pai, para poder estar aqui, para participar do Teu sangue, meu Deus, e da Tua carne. Meu Deus, obrigado por ter morrido, meu Jesus, ali naquela cruz do Calvário, para perdoar os meus erros, as minhas falhas. E te peço, meu Deus, que continue abençoando os teus filhos e os teus servos, meu Deus, em nome de Jesus, e cada grupo que for ter a oportunidade, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. O vice-presidente irmão Domingos vai estar orando para receber o nosso pastor, que vai ministrar em nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, por agora, como está lá, toda agradecida, toda barradeira, Senhor, meu Deus, em nome
te enfrentamos na tua presença mais uma vez. Agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua graça, que enviaste teu filho para nos perdoar, para nos salvar, meu Deus. Muito obrigado por essa oportunidade, por mais uma santa ceia. Estamos na tua presença. Muito obrigado, Espírito Santo. Vai entregar o teu filho nas tuas mãos neste momento. Fica ele como ele costume. Assina a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui. Graças a Deus por mais uma Santa Ceia. Todo dia a gente está agradecendo ao Senhor por esse privilégio de poder estar na casa de Deus, poder estar na presença do Senhor, bendito ao nome de Jesus, e poder estar na Santa Ceia, bendito ao nome de Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. Nós temos a nossa irmã Iris para receber em comunhão. Já conversamos com o obreiro, e da minha parte eu recebo. Os irmãos recebem, diz amém. Amém. Deus abençoe. Na terça-feira, os irmãos que puderem estar lá na antiga sede, porque nós vamos tirar o telhado e precisa de no mínimo 15 pessoas, porque não tem aonde colocar as telhas, as madeiras lá fora, tudo apertadinho, não tem quintal, então tem que ir tirando, já colocando em cima do caminhão, e a gente já tirando para levar para outro lugar. E eu preciso de no mínimo 15 pessoas lá, em nome de Jesus. E sei que as tuas orações foram fortes, e nós precisamos começar, como eu expliquei para os irmãos, que esse ano vai ser devagar, porque o dinheiro, uma parte da campanha para a máquina, os outros que estão contribuindo para a clínica e tal, então a gente vai fazer a fundação, um monte de coisa, mas louvado seja Deus, acreditando que Deus vai abençoar e que até o final do ano esteja tudo batido laje, que queremos bater laje em todo o terreno, para, se um dia precisar, lá vamos fazer a congregação dos irmãos, para congregar 50 pessoas, e a outra parte a clínica, e lá para o fundo salas e tal. E em cima, se precisar um dia construir mais salas, já vai a laje. Então precisamos bater laje, porque um dia vai precisar. Louvado seja o nome do Senhor. Gerou uma dúvida a respeito das contribuições para a clínica e as crianças. Louvado seja Deus, irmãos. A gente precisa fazer um negócio, servir a Deus. Quando um cabo aproximou de Jesus, grave isso aqui, porque tem gente que acha que servir Jesus é 1000 maravilhas. Servir Jesus não é 1000 maravilhas. Servir Jesus é espinho. Não adianta ficar esse negócio de igreja, ficar prometendo para as pessoas, como dizia meu avô, rio de leite e serra de cuscuz. E isso, servir Jesus é você ter noção do que é servir Jesus. Se você não tiver noção, você fica achando que Jesus é só para curar você da enfermidade, para resolver um problema seu, é para te dar um emprego, é para te prosperar, para te levar a um sucesso. Senão você vai ficar achando que servir Jesus é só isso. E servir Jesus não é só isso. No caminho de Jesus tem essas coisas, mas também tem os espinhos. O homem chegou para Jesus e disse: Mestre, aonde quer que tu fores, eu te seguirei. Jesus olhou para ele e disse: olha aqui que eu estou falando. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. O outro chegou e disse: Senhor, eu vou te seguir. Ele disse: vende tudo que tu tem e dá aos pobres. O cara saiu triste. Então seguir Jesus é uma vida de prova, porque Jesus não dá nada para a pessoa sem primeiro testar a pessoa. Grave isso aqui. Então quando se fala de uma contribuição,
Eu preciso formar minha família, minhas gerações, para que eles tenham uma visão do que é o reino de Deus. Aí muitos cristãos não contribuem e lá dentro de casa ainda fica dizendo: o pastor também pede demais. Você está acabando com o futuro dos teus filhos. Você está levando os teus filhos a serem maus contribuintes na igreja. Você está amaldiçoando a tua casa. Você não quer contribuir, cala a boca, fica quieto e peça força a Deus para um dia tu contribuir. Porque se você critica uma campanha na frente dos teus filhos, você vai estar amaldiçoando teus filhos, você vai estar amaldiçoando tuas gerações. Tuas gerações vão ser ruins para dizimar, vão ser ruins para ofertar, vão ser ruins para contribuir em campanhas extras. Então leva o teu filho a amar a obra do Senhor Deus. Tudo aquilo que estiver envolvido no nome de Deus, leva o teu filho a amar aquilo. Olha, meu filho, é difícil, é complicado, sabe? Não é fácil, meu filho, mas vamos contribuir para ver o nome do Senhor nosso Deus lá em cima, para a glória do nome dele. Você está abençoando o teu filho, você está levando o teu filho a ser um grande contribuinte para o reino de Deus, e isso é uma semente que você vai plantar, que vai enraizar na vida dele, que por toda a vida dele ele vai ter aquilo no coração. Se você chegar em Umburana, você vê famílias de crentes abençoadas, você vê famílias de crente lá amaldiçoados, crente velho antigo, porque bastava o pastor Chepim de Barroal e falar de uma campanha, pedir uma ajuda, pronto, outro dia era motivo de estar no café da manhã falando mal do pastor. O pastor só vem aqui para pedir dinheiro, o pastor vinha aqui trabalhar, abençoar, não vem não, mas pedir essa coisa. Você entendeu? Então, se você pedir provas, eu vou te provar lá em Umburana. Famílias de pessoas abençoadas e famílias de pessoas crentes da igreja amaldiçoadas. Porque quem foi o culpado? Foram os pais. Foram os pais. Então, lá em casa nós levantávamos uma guerra contra a mãe, para a mãe não ofertar na igreja. E nós fiscalizávamos para não deixar a mãe dar uma oferta na igreja. Mas Deus deu uma estratégia para ela, e ela defendia a igreja, dizia: eu estou contribuindo, não é para pastor, eu estou contribuindo para o reino de Deus. Eu estou abençoando, não é pastor, eu estou abençoando o reino de Deus. E aí ela começou aquele negócio de criar galinha, e nós dizíamos: mas a senhora não pega do milho da família para dar essas galinhas de igreja, então eu vou plantar roça. E plantava roça de milho, colhia, colocava, e nós calculávamos até quantos litros de milho as galinhas de mãe comiam. Perseguição do diabo mesmo em cima de minha mãe. E nós perseguíamos, usados mesmo pelo diabo. Mas ela foi vencendo. E aí nascia 15 pintos de uma galinha, 16. Não morava um ovo. E ela dizia: os machos é de Jesus, e as fêmeas daqui do quintal, do terreiro. E em 15, 16 nasciam só uma fêmea. E isso não foi uma coincidência, não foi uma vez, foram várias e várias vezes. E aí os pintos de Jesus, gogo não matava, verruga não matava, saruê, raposa não pegava, e morriam os do terreiro. Raposa pegava do terreiro e tudo junto. E na hora dela dar comida, ela dizia: meu filho, está vendo como é que os pintos de Jesus crescem mais do que os nossos? Olha lá, tudo nascido na mesma semana. E os de Jesus se destacavam. Na hora de comer, você vê um pinto, um frango maior do que o outro. E ela disse: olha os de Jesus como é que é. Os de Jesus é maior. Está vendo que os de Jesus, raposa não pega, porque Jesus protege. Então nós ficávamos por aqui de raiva, mas não podia falar nada. E ela glorificando Jesus. Quando era com os 8 meses, 9 meses, vendia o dinheiro, vendia os frangos, chegava lá, 80, 100 frangos, chegava lá e entregava o dinheiro para o pastor Walter Ney, foi para construir a igreja lá em Umburana. Então minha mãe foi quebrando a gente, minha mãe foi ensinando para a gente. Ela nunca falou mal de um pastor, e olha que ela já sofreu certos perrengues de liderança na nossa casa, que ela nunca falou mal, ela sempre resistiu. Houve um problema lá,
e a crentaiada lá, um bocado, disse: bora para a igreja Deus é Amor. Chamou a igreja Deus é Amor, arrastou uns 20 crentes da nossa igreja, só ficou minha mãe, irmã Lia e irmão Kit. A irmã Lia e o irmão Kit foi para São Paulo fazer uns tratamentos e ficou só minha mãe. E os crentes iam: bora que aí acabou, aí acabou. Ela dizia: não, a porta que Jesus abre, o homem não fecha. Então todo domingo, toda quarta e domingo ela ia para a igreja, varria a igreja sem ninguém. Ela limpava tudo e colocava lá uns hinos lá na vitrola, na radiola, e tocando nas cornetas por cima da igreja. Ela fazia umas orações, lia a Bíblia e fechava a igreja e ia embora. E o povo dizendo: isso aí acabou, e acabou. Ela dizia: não acabou, porque foi uma porta que Jesus abriu. E a porta que Jesus abriu, o homem não fecha. Louvado seja o nome do Senhor. A porta que o Senhor botou a chave e abriu, o homem não fecha. Só quem fecha é Deus. E essa porta aqui, Deus não vai deixar fechar. Então minha mãe suportou isso por uns 3 anos e morava na zona rural e vinha no escuro sozinha e fazia isso. Bendito é o nome do Senhor. Mas um dia Deus tocou no coração do saudoso pastor Zé Raimundo. Ele era de Camaçari, casou com uma irmã lá de Canalzinho de Cafarnaum. Ele era professor e ele veio para Canalzinho para ensinar lá na escola. Então aí ele começou, e no domingo ele ia com a esposa dele, fazia o culto, mais mãe e a esposa dele. Depois do culto, 9 horas da noite, ele retornava de bicicleta para Canalzinho, 12 quilômetros. E aí, quando chovia, ele vinha pela pista, pelo cascado, aí dava 18. E ele vinha com a irmã. E assim foi. Louvado seja. Então, a igreja passou por esse perrengue mais ou menos uns 6 anos. Louvado seja Deus. Mas quando foi em 92, Jesus salvou meu irmão Adaelso. Aí em 93, louvado seja Deus, Jesus chamou a gente. E aí nós fizemos um grupinho de umas 8 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja se tornou a maior igreja da micro-região de Recife. No nosso tempo lá tinha 560 crentes lá. Foi a maior igreja da micro-região de Recife. Crescia mais do que Cafarnaum, mais do que Canarana, mais do que Salô, mais do que Gameleira, mais do que aqui. Então quando aqui rendia R$1.500 por mês o canto, lá já rendia 12 mil. Então louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então minha mãe deu esse exemplo para a gente. Bendito é o nome do Senhor. Cheguei lá agora no Pará, o povo passando um perrengue lá com esse escândalo de pastor, e muitos crentes ficam atordoados, atormentados. E eu disse: meus irmãos, pelo amor de Deus, isso aí é desde a antiguidade. Louvado seja Deus. Adão e Eva escandalizaram, Caim matou Abel, e assim vai. Bendito é o nome do Senhor. Isso aí não é de hoje, isso aí não é o primeiro escândalo, também não será o último. Louvado seja Deus. E onde está a mente da igreja? Aí uma irmã soltou de lá e disse: a igreja em Marabá acabou. Aí um descrente pegou a carona e começou: acabou mesmo, aí acabou. Deixei eles falar, e daí eu disse: deixa eu falar um negócio para você. Foi escândalo, foi. Esse homem atraiu uma maldição para a família dele. Que bom que ele nem tivesse nascido. Mas a maldição, a espada vai estar na casa dele. Maldição de geração em geração. Mas deixa eu falar um negócio para você. Quem comprou a igreja aqui em Marabá não foi A, não foi B. Quem comprou aqui foi Jesus Cristo, com seu sangue precioso lá no Calvário. Essa igreja aqui é do Senhor, e quem abriu essa porta foi o Senhor. Vai passar por um perrengue, um altos e baixos terrível, mas quando o Senhor, louvado seja Deus, colocar as coisas no lugar, o Senhor vai voltar a curar, o Senhor vai voltar a batizar no Espírito Santo, Ele vai voltar a salvar, porque Marabá, isso aqui é do Senhor Jesus. A Bíblia diz que é do Senhor a terra e a plenitude. Louvado seja o nome de Jesus. Então muita gente às vezes fica dando muita ousadia para Satanás e dando muita ênfase, botando Satanás lá em cima, achando que acabou. Então minha mãe nos formou assim, e orienta os filhos, orientou a gente forma nossos filhos, todos os meus irmãos, a gente forma nossos filhos dizendo: a obra do Senhor em primeiro lugar, que você puder fazer pela obra do Senhor, faça, porque o Senhor fez mais pela tua vida, que foi morrer no Calvário. Então instrui teu filho, louvado seja Deus, no caminho que deve andar. E instruir o filho no caminho que deve andar
é levar teu filho a abraçar essa causa, é levar teu filho a abraçar a obra de Deus, é levar teu filho a amar a obra do Senhor Jesus. Mas muitos aprenderam dentro de igreja que Jesus só é para salvar, que Jesus só é para curar, que Jesus só é para dar carro, que Jesus só é para dar uma casa, que Jesus... Não, Jesus não é isso. Jesus não é só isso. Jesus também tem os espinhos que Ele aplica na nossa vida para nós, entender, passar dificuldade, suar para agradar a Ele também. Ele suou para nos agradar, Ele sofreu para nos agradar. Então não tem Jesus só como esse Jesus Salvador, não. Tem esse Jesus como um Jesus que cobra da igreja um certo sacrifício. Louvado seja Deus. Às vezes é uma coisa que está fora do seu orçamento, mas se você fizer alguma coisa, economizar em alguma coisa, pichinchar na hora de comprar, ali e tal, você consegue. Bendito é o nome do Senhor, porque eu sou prova e posso te mostrar como foi que eu fiz, minha mãe fez e outros lá em casa fez e está dando certo para a glória. Então cria teu filho amando a obra de Deus, leve ele a contribuir para a clínica, não leva ele só a dizer, ó meu filho, contribui lá para a clínica, não fala só isso, diz, olha meu filho, que aquela clínica vai ajudar. Às vezes tem pessoas, meu filho, que está lá sofrendo, que não tem dinheiro para passar no médico, pelo SUS não consegue, e aí aquele médico vai atender aquele irmão, aquela pessoa carente, vai adiantar alguma coisa, algum tratamento, sabe meu filho? Então, a gente, meu filho, está fazendo isso, louvado seja Deus, para ver pessoas. A gente pode nunca precisar, meu filho, e bom que a gente nunca precisa, mas vamos somar com a vida de outro. Então eu preciso formar minha família assim, tu precisa formar tua família assim, e não é que eu sou pastor pidão, eu sou muito pastor abençoador. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho prova de pessoas que contribuíram em cima de um pedido que eu fiz e Deus abençoou. Então eu não sou pastor pidão, sou pastor abençoador, e aqueles que me seguir vão ser abençoados. Bendito é o nome do Senhor. Aqueles que se sacrificar, aqueles que fizeram um sacrifício para ajudar, louvado seja Deus, vão ser abençoados, porque nas minhas orações eu estou orando e dizendo, Jesus abençoa a vida de cada um, a família de cada um que está somando para ver teu nome ser exaltado. E essa oração minha é respeitada no céu, é considerada no céu e é impetrada as bênçãos na vida de alguém. Louvado seja Deus. Agora aquele que não está aqui pode contribuir, não contribui, eu vou orar para Jesus abençoar ele? Não. Eu vou orar para Jesus apertar ele, perturbar a consciência dele, que é para ele entender que ele precisa contribuir. Eu não sou pastor que está orando, o cara está aí, não faz nada, e eu vou estar orando para Jesus abençoar ele, para depois lá na frente ele dizer, eu não contribuo, sou abençoado também. E quem foi que impediu Jesus de lapidar ele, de dar uma apertada nele? Foi eu. Eu só oro em cima daquilo que precisa fazer. Bendito é o nome do Senhor, certo? Então a obra do Senhor Jesus, ela tem que ser feita por mim e por você, não é por A e por B. Estado não faz, porque o Estado tem direito de não fazer, porque o Estado não recebe imposto, nós não pagamos imposto, nós somos isentos de imposto. Então não temos direito, dever de pagar imposto, mas não temos direito em verbas. Então o que a igreja faz é com as contribuições dos fiéis, e não é só hoje. Isso vem de geração em geração. Louvado seja o nome do Senhor. Se você entender, você vai ser abençoado. Se não, tu vai continuar nesse mesmo perrengue, nessa mesma situação, você entendeu? E tu formando uma família, você entendeu? Para ser uma família amaldiçoada. Uma família, lembra do menininho que chegou um dia e disse, pastor, cadê a outra cara do senhor? Pastor, que outra cara, meu filho? E menino de 3, 4 anos não mente. Não, o senhor tem outra cara. Não, meu filho, quem falou para você que eu tenho outra cara? É que meu pai e minha mãe lá tomando café disse que o senhor é um pastor de 2 caras. E cadê a outra? Meu filho, uma família dessa está amaldiçoando esse menino, levando esse menino a ser rebelde contra o pastor, contra a liderança, e vai bater de frente com Deus e vai ser amaldiçoado na terra. É isso que vai ser. Ou você tem outro respaldo bíblico, você tem outra coisa para me provar que não vai ser assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então precisamos formar nossos filhos, levando nossos filhos a serem abençoados por Deus e a abençoar o reino do nosso querido e eterno Deus.
orando a Deus em relação à Santa Ceia. Louvado seja Deus. E o Senhor Deus começou a tocar no meu coração. Bendito é o nome do Senhor. E o Espírito Santo de Deus me pediu para eu fazer uma reflexão de tudo que Jesus fez. Chorei muito. Choricanta lá abaixo. Chorei muito. Porque na Santa Ceia, não é para a gente vir aqui só para a gente participar de uma Santa Ceia. Não é para vir aqui porque se não vir a mãe pega no pé, o pai, o marido, a mulher, não sei quem, o filho. A Santa Ceia não é para isso. A Santa Ceia é uma ordenança de Deus e é a reunião mais solene da igreja do Senhor na terra. É a Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia ensina que é a reunião mais solene, é a coisa mais importante, é a coisa que mais Deus cobra dos seus fiéis, louvado seja Deus, é porque é importante para a gente, é porque é importante para a nossa alma, é importante para o nosso espírito, é importante para a nossa comunhão com Deus. Choricando estava abaixo. Eu preciso entender isso. Se eu não entender isso, eu vou ficar achando que a Santa Ceia é apenas cumprir tabela, obedecer regras, apenas isso. Louvado seja Deus. Mas a Santa Ceia é para levar a gente lá no passado, é para levar a gente, louvado seja Deus, a pensar, a memorizar o que Jesus fez por a gente. Ele deixou o céu, Ele deixou a cadeira, Ele deixou a adoração, que Ele recebia a adoração dos anjos. Ele perdeu o seu posto. Choricando, por um tempo Ele deixou de ser Deus. Olha, Ele abriu mão de ser Deus. Os anjos rodeavam Ele e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Jesus abriu mão de tudo isso. Chegou na terra, se humanizou. Olha aí, quem estava lá no posto de Deus, agindo como Deus, com uma autoridade suprema, ele se esvazia de toda a glória. E aí agora nasce de uma manjedoura. Já pensou? Deus, o dono da melhor cama, o dono do melhor isso, aquilo, nasceu numa manjedoura. Ele se esvaziou. Não teve uma infância boa, perseguição em cima de mais perseguição. E Jesus foi tocando até que chegou o tempo. Você lê da Bíblia aí, você vê o que Jesus passou, os perrengues que Jesus passou. Que se ele agisse como Deus ali, ele acabaria com todos. Mas para ele me salvar, ele teve que abrir mão da sua autoridade como Deus e se humanizar. E aí encara o Calvário. Ali o Jesus que encarou o Calvário não foi o Jesus Deus, foi o Jesus homem. Ele se esvaziou de toda a glória. Aquele Jesus, louvado seja Deus, que recebeu os cravos na mão, nos pés, aquela coroa de espinho, aquela esponja, você entendeu, que embeberam lá no vinagre, aquela lança que transpassou o corpo do Senhor. Louvado seja Deus, ali transpassou o corpo de Jesus, homem. Quando a Bíblia diz que ele se despiu de toda a glória, louvado seja Deus, para se humanizar e pagar o preço do meu pecado e do teu pecado. Então, louvado seja Deus. Jesus se entregou, morreu naquela cruz, sepultaram o corpo do Senhor na sexta-feira à tardezinha, mas no domingo ao amanhecer ele ressuscitou.
Glória a Deus. Então a Santa Ceia, louvado seja Deus, é para a gente fazer memória do que Ele fez por nós, de todos o sacrifício, de todo o sofrimento que Ele fez por a gente. Louvado seja Deus. E ver se a gente consegue, no mínimo, adorar Ele por tudo isso que Ele fez. Pagar, a gente não pode pagar. A gente não pode pagar o que Ele fez por nós. Mesmo que a gente entregue a nossa própria vida, a gente não consegue pagar o que Ele fez por a gente, que está morrendo um pecador e ali morreu um justo. Louvado seja o nome de Jesus. Não tem nada que a gente faz para pagar o que Ele fez por nós. Mas nesta manhã, louvado seja Deus, estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, fazendo memória de Jesus. Quando você saiu da sua casa, você diz: estou indo participar da Santa Ceia. Em outras palavras, estou indo lá fazer memória do que Cristo fez por mim. Eu vou à casa do Senhor fazer memória do que Ele fez por mim, recordar o que Ele fez por a gente. E essa Santa Ceia, Jesus estabeleceu dentro da igreja, que é uma ordenança, para a igreja dele sujeitar, louvado seja Deus, a igreja participar, para não deixar o sacrifício de Jesus cair no esquecimento. Que nós somos tendenciosos a querer mais. Jesus nos abençoa hoje, a gente agradece Ele no mês. O mês que vem a gente já não está mais agradecendo, a gente até pedindo de novo. Louvar é pedir de novo, a gente já quer mais. Então, se Jesus não fizesse isso, se não tivesse feito essa ordenança, estabelecido essa ordenança, eu e você, quem sabe, nós já tínhamos esquecido do que Ele fez no Calvário. Mas aí todo mês a gente está aqui. E essa ceia é para a gente não deixar o que Jesus fez pela nossa vida cair no esquecimento. Glória a Deus. Lembra lá dos judeus? Quando o Senhor Jesus tirou o povo do Egito, que levou, quando Deus usou Moisés, tirou o povo do Egito, levou para Canaã. Chegou lá, o Senhor disse: olha, eu vou estabelecer uma festa. Ainda bem que foi uma festa, né? Foi como se bebe. E a pessoa, se eu fosse Deus, eu estabeleceria uma arranca de touro. Você entendeu? E o povo ainda teria que fazer com muita gratidão. Mas Jesus é bom, louvado seja Deus. Aí Deus vai estabelecer essa festa. Uma família grande mata um cabrito e come. Ou uma família pequena junta com outra família pequena, mata um cabrito e come. E para quê, Senhor? Para vocês nunca esquecerem do que eu fiz pelas vossas vidas. Deus disse para vocês nunca esquecerem. Todo ano faça isso, e faça com dedicação, lembrando, louvado seja Deus, que eu tirei vocês do Egito. Você estava perdido, trabalhando lá de graça para Faraó, só pela comida, o remédio, sendo massacrado. Mas eu enviei Moisés, tirei vocês de lá, abri o mar vermelho, mandei uma nuvem para cobrir vocês, mandei um maná, a roupa não envelhecia, o chinelo não envelhecia, e eu cuidei. Louvado seja Deus. Quando chegou aqui, uns veio aqui espiar e disse para Josué e Caleb que a terra era boa, mas que aqui moravam uns homens grandes, fortes, preparados para a guerra, o tal dos filisteus. Mas eu disse para Josué e Caleb: marcha. E eles disseram: o Senhor nos prometeu a terra e o Senhor nos dará a terra. E aí vocês entraram na terra e eu expulsei os filisteus daqui, porque eles sabiam que não podiam invadir aquela terra, que aquela terra estava reservada para receber esta semente, os filhos de Abraão. Louvado se eles invadiram, então eles tiveram que sair. Mas aí eles marcharam, chegaram lá e tomaram. Então olha a terra que eu dei para vocês, olha a cidade que eu dei para vocês, olha o que eu fiz em prol de vocês. Então essa festa é para vocês nunca esquecerem. Então eles faziam quando o povo vizinho perguntava: por que vocês fazem isso? Louvado seja Deus, porque o Senhor fez isso, abriu o mar vermelho, o Senhor fez isso, sabe? Porque eu quero ser glorificado na vida de vocês, no testemunho de vocês. Louvado seja o nome do Senhor.
E quando você conversa com um judeu, louvado seja Deus, que ele entende o que é a palavra de Deus. Pastor Zé Lima mesmo é descendente de judeu, e ele disse para mim um dia, louvado seja Deus, eu comemoro a minha vitória na Santa Ceia, louvado seja Deus, glorifico o Senhor. Só que às vezes eu paro e falo para a mulher, vamos fazer um almoço, só nós aqui, mas vamos comemorar aquilo que Deus fez, tirando o povo do Egito e levando para Canaã, porque se Deus não tivesse feito, quem sabe nós estávamos lá no Egito, na mão de Faraó, mas o Senhor nos tirou nossos, louvado seja Deus, por isso estamos aqui bem. Então nesta manhã, louvado seja Deus, é nosso dever comemorar, louvado seja Deus também a nossa independência espiritual, porque tem crente, irmão, que ele só sabe fazer uma coisa. Tem crente que se ele aceitou Jesus, alguém disse para ele que Jesus iria curar ele, ele acha que Jesus é só para curar. Ele não procura abrir a mente para aprender outra coisa, louvado seja Deus. Então eu acabei de falar que Jesus não é só para curar, que Jesus é para cobrar de nós algumas coisas, algum sacrifício, algumas obras, bendito ao nome do Senhor. Então o crente inteligente, ele abre a mente para entender, mas tem crente que ainda está preso naquilo, que acha que a igreja é só para ajudar ele, que a igreja é só para socorrer ele, que ele não tem o dever de socorrer a igreja. E é assim, irmãos, a gente quando está bem financeiramente, a gente ajuda a igreja. Quando a gente está mal, a igreja ajuda a gente. Então é com uma mão lavando outra. Mas quando está bem, não ajuda a igreja. Quando está mal, quer ajuda da igreja. Está vendo que aprendeu assim. Mas vamos aprender como precisamos aprender. Vamos aprender da forma correta, para a gente ser abençoado e abençoar também em nome de Jesus. E tem crente que ele está preso naquilo, vim para a Santa Ceia só para Jesus, o Senhor morreu por mim. Jesus, o Senhor deu a vida por mim. Obrigado, Jesus. Então tem dia que a gente fala mais disso. Então vamos agradecer a Ele por reconhecer o que Ele fez por nós. Aí Ele também quer que a gente comemora a nossa vitória. Quando Ele ressuscitou, em outras palavras, a Guinovan está recebendo a vitória. A UB está recebendo a vitória quando Ele ressuscitou. Quando Ele ressuscitou, louvado seja Deus. Lembra que os homens até quiseram disfarçar, dizer que foi um discípulo que roubou o corpo, que não sei o que, que BBB e blá blá blá. Mas mais tarde Jesus se apresenta e diz: olha, eu aqui, ninguém me roubou não, eu estou aqui. Louvado seja, ninguém roubou meu corpo não, estou aqui. Estou vivo, ressuscitado, louvado seja o nome do Senhor. Ficou um tempo com eles, uns dias com eles, e a sua ascensão ao céu foi a viva e a cor. Não tem negócio de ter sido lá só uma igreja não. Foi na frente de todo mundo, ele foi vencendo a gravidade e foi subindo até que uma nuvem cobriu e foi recebido no céu. Por isso é comprovado cientificamente que Jesus ressuscitou e que Jesus foi assunto aos céus, sem disco voador, sem helicóptero, sem nada. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Quando Ele ressuscitou, Ele me deu a esperança. Eu estava algemado, tu também estava, por Satanás. A gente estava no caminho do inferno e sem opção, sem outro caminho. Mas quando Ele ressuscitou, Ele disse: ei, se tu quiser sair desse caminho do inferno, eu te dou o direito. É só tu me aceitar como Senhor e Salvador. E nós aceitamos. Ele intercedeu por nós diante de Deus. Deus perdoou nossos pecados, escreveu nosso nome no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós temos essa liberdade, essa ousadia, esse direito de dizermos: somos salvos, fomos libertos, perdoados. Como é maravilhoso termos uma consciência tranquila diante de Deus de que Ele nos perdoou. Glória a Deus. Às vezes você fica com dó dos católicos, porque os católicos, eles foram ensinados, eu fui ensinado
dizendo que o céu é puro, que o céu não sei o quê. Quando morre, não vai para o céu não, vai para o purgatório. Chega lá, os parentes têm que estar pagando para rezar missa, para os pecados purgar, para depois de ir lá, ir para um lugar onde vai receber, vai para o juízo. Quando morre, que está saindo, o pessoal está levando o corpo, pega um punhadinho de terra e joga assim, não no caixão, mas assim, e diz: até o dia de juízo. Foi assim que nós aprendemos no catolicismo. Quando a gente via alguém falar, fulano disse que ficou crente, agora está dizendo que vai morar no céu. Muitos diziam, eu mesmo disse, só se for o céu da boca da onça. Quem é esse comedor de feijão e farinha que pode dizer que vai morar no céu? O céu é puro, Deus é puro, Deus é santo, e comedor de feijão e farinha não vai morar lá não. Foi assim que nós aprendemos dentro do catolicismo. E muitos ainda estão assim, achando que quando morre, diz que no dia do juízo é que a gente vai ver. A gente não pode dizer que é céu não, que é no dia do juízo que vai apurar as coisas. Pode se salvar ou pode não se salvar. Foi assim que nós aprendemos lá. Então a Igreja Católica enfiou isso na cabeça do povo e adoeceu pessoas, e muitos estão lá com a salvação comprometida, porque a igreja leva eles a achar que Deus é um Deus carrasco, achar que o céu não é para nós. Quando o Senhor puniu Adão e Eva e a serpente no jardim do Éden, o Senhor disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. Deus estava falando em outras palavras: aqui na terra não tem como recuperar mais essa terra, mas vou preparar o céu, enviarei meu filho Jesus, nascerá de uma mulher e esmagará a cabeça tua, Satanás. Bendito é o nome do Senhor. Jesus disse bem claro: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, e se não fosse assim, vos teria dito: eu vou para lá, mas virei outra vez e buscarei vocês. Para onde eu estiver, estejais vós também. O céu é para nós, o céu não é só para Deus. A Bíblia diz que é uma cidade das ruas de ouro, jaspe e cristal, e é lá que vamos morar. Mas o catolicismo, ele trava a mente dos católicos, levando os católicos a acharem que eles não podem dizer que é salvo, que eles não podem dizer que vai morar no céu, que no dia do juízo final é que Deus vai decidir o que vai ser feito. Se a Bíblia está dizendo que o dia da salvação é hoje, que o dia da graça é hoje, então como é maravilhoso estar aqui dizendo: eu entendi que eu pequei e que eu levei Cristo ao Calvário, que eu levei Cristo à cruz, mas Ele enfrentou a cruz para me salvar por amor à minha vida, e depois que Ele ressuscitou, Ele foi assunto aos céus, enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e levou a gente a aceitar Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. Essa ousadia, igreja, que nós temos de entrar na presença de Deus, sentir Ele e Ele sentir a gente, isso veio do Calvário, veio da ressurreição de Jesus. Então nesta manhã nós estamos aqui para comemorar também a nossa independência espiritual. Então, quando você tocar esse pão, esse vinho na boca, lembre de fazer isso. Meus obreiros vão ali higienizar as mãos, certo? Pode entrar no banheiro das irmãs, estando aberta a porta, pode entrar, pode lavar as mãos no banheiro das irmãs só hoje, viu? Porque é muito sinal de 3 banheiros, e aí nós precisamos, em nome de Jesus, de agilizar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu entendi, eu creio que tu entendeu. E bora ver se nós entendemos bem. Bora cantar um hino. Se a gente entendeu, quando a gente estiver cantando esse hino,
Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como a gente não adorar Jesus. Você entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, esse negócio de ficar criando barreira, essa coisa toda, se eu entendi a palavra de Deus, ela falou o meu coração. Se eu entendi, ela falou o coração. E se falou, não tem como eu ficar sossegadinho, ficar com a cara fechada, ficar com isso ou aquilo. 301, bora cantar. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, vem faminto a Jesus, vem ceiar. Bora lá, irmão, em nome de Jesus. Choricanta, choricanta. Canta lá baixo. Bora lá, querido Deus. Em nome de Jesus, oramos ao Senhor para te apresentar, para consagrar o pão ao Senhor. Peço ao Senhor que após a nossa oração, canta lá baixo, que esse pão venha representar, simbolizar para nós a carne do teu Filho amado Jesus. E em nome de Jesus, Deus, oramos ao Senhor. Amém e amém. Bora continuar cantando em nome de Jesus. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a pagar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vendo fogo, peixe, mar, e Jesus que os convida, a ceia
Shuri, Snabata, Shuri Canta, Shuri Nada. Adeus, obreiro. Agiliza, aí chegou e colocou o pé aqui, foi só um ali para fora, aí depois vai o outro lá. Irmãos, ele leu o versículo 24 do capítulo 11 de 1 aos Coríntios. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Bora ver se a gente já fez memória de Jesus, do que ele fez por nós nesta manhã. E bora ver se a gente faz memória de Jesus agora. Comamos todos juntos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter sido Espírito de toda glória, por me salvar. Obrigado por ter ressuscitado. Obrigado por ter me dado esse direito, por me dar uma independência espiritual. Obrigado. Devemos tudo isso ao Senhor. É digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Espírito Santo. Me ajude a adorar Jesus. Me ajude a adorar o Senhor Jesus por ter encarado tudo aquilo para me salvar. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Pois vamos orar. Querido Deus, oramos ao Senhor para te apresentar, para consagrar esse vinho ao Senhor. Peço ao Senhor que considere a nossa simples oração e que após a nossa oração esse vinho venha
representar, simbolizar para nós o sangue que Jesus verteu naquela cruz para nos salvar. Me ajuda, Espírito Santo, para que eu não caia no esquecimento. Choricanta, labachúria, porque eu preciso reconhecer o que Jesus fez pela minha vida. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Pode servindo com alegria. Quem vai servir tem que servir com muita alegria no coração. Nada de tristeza, nada disso ou daquilo. Glória a Deus. Nós vamos cantar o hino de número 39 em nome de Jesus. E você me ajude aí em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o poder que na cruz por nós padecer. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue
Ele diz: esse é o sangue da minha, esse é o sangue da nova aliança, da nova paz, do Novo Testamento. Ele está abaixo. É o sangue do novo pacto. É o sangue da nova aliança. Você está entendendo? Choricando para lá abaixo. Se você já sentiu a presença de Deus nesta manhã, essa presença de Deus aí custou um preço, viu? Custou um preço lá para Jesus. Leia o versículo 25 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Tomamos. Tu já sabe o que tu vai fazer. Tomamos o cálice. Depois tu já sabe o que tu vai fazer, não sabe? Então vamos tomamos todos juntos. Amém. Glória a Deus. Obrigado por ter enviado Jesus. Obrigado por ter me dado essa independência espiritual. Por eu ser livre hoje. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Agradecemos por tudo. Encerramos. Amém. E amém. Irmãos, hoje à noite é o nosso culto de missão. Louvado seja Deus. Você traga a sua oferta missionária, certo? Em nome de Jesus. Isso também tu vai botando na cabeça dos teus filhos. Se tu quer ter uma família abençoada, se não quer, continua do jeito que está. Não gosto muito de ficar adulando, BBB, blá blá blá. Se a gente explica as coisas, se você entendeu, tem visão, tem noção do que é, você segue. Se não, fazer o quê? Vai ficar, você entendeu? Mas aqueles que estão apostando na obra missionária, na obra do Senhor, estes aí, uns já estão recebendo a recompensa, os outros vão receber, para a glória e a honra do Santo nome de Jesus. Então, à noite, ora a Deus, peça ao Espírito Santo quanto eu devo levar, R$1, ou 2, ou 10, ou 1000, e aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no teu coração, traga para a obra missionária em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar pela vida daqueles que contribuíram e dizimaram. Agora, louvado seja Deus, em janeiro, vamos pedir ao Senhor para recompensar, para te abençoar, mais do que te abençoar agora em janeiro, em nome de Jesus. E aquele que não conseguiu ser dizimista, vamos pedir ao Senhor para trabalhar com essa pessoa em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Querido Deus, agradeço o Senhor pela vida de meus irmãos, por ter dizimado, por ter ofertado. Muito obrigado. E como ministro do seu Evangelho, eu ministro a bênção do Senhor sobre esses dizimistas. Eu ministro a bênção do Senhor sobre esses contribuintes. Peço ao Senhor que coopera comigo aqui agora e confirma a bênção do Senhor, confirma a minha oração. Louvado seja Deus com a bênção que eu estou pedindo ao Senhor para ministrar na vida deles. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor.
Amém, Deus. E amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus te abençoe.